Bem-vindos então à nossa aula 8, nossa oitava aula então, tratando aí da temática de marco regulatório. A gente já falou, né, alguns pontos aí dentro dessa lógica, e encerramos o momento anterior falando então sobre os requisitos, né, as últimas duas aulas, a gente falou sobre os requisitos legais aí e desmistificou essa questão do marco regulatório como um monstro aí, né, que traz uma série de dificultadores, que inviabiliza algumas coisas, né? A gente mostrou ali que, muito pelo contrário, o marco regulatório traz uma lógica muito mais simplificada, tá bom? Claro, né, que precisa de uma organização, e tudo que pede uma organização dá, sim, um pouquinho de trabalho, mas a partir do momento que se organizou, gente, ela flui perfeitamente, tranquilo? Bom, dando continuidade, então, vamos falar, então, sobre como essa lei foi organizada e vamos começar a tratar essas fases da lei. A lei foi organizada, gente, em fases, tá? A opção do legislador, na construção dessa agenda, mais uma vez a gente mostra aqui por que a opção de falar de agenda, né? Foi de forma lógica, tá? Organizada, com etapas. Então, a lei, ela é estruturada nessas etapas. Ela é estruturada nesse sentido. Então, a lei então ficou dividida, né? A lei foi organizada e pensada para uma sequência, tá? Então, ela foi organizada em uma sequência, tá? Em fases que se interligam e dependem muito uma da outra, ok? E fases que vão ser adotadas na prática. Então, ela foi construída numa lógica contrária. Eu peguei a prática, como é que a gente faz na prática, tá? E aí a gente colocou na teoria, que é na lei, tá? Então, a gente legislou com base na prática. Por que eu estou falando o contrário? Porque, normalmente, né, o nosso ordenamento jurídico, ele vem numa lógica oposta, né? Eu venho na teoria para depois a prática se virar, para encaixar e aí dar os problemas. A do marco regulatório, não, tá? Ela veio aí de uma prática, né, de um entendimento prático, de uma lógica prática, uma vez que, né, houve toda uma participação das organizações da sociedade civil, tá? O projeto de lei inicial era extremamente mais rico, né, do que foi apresentado, mas foi apresentado um projeto final, uma lei final muito rica, sofreu uma alteração em alguns pontos muito bons, outros pontos nem tanto, mas é uma lei de extrema evolução e que foi construída, assim, numa lógica contrária do que normalmente acontece no nosso ordenamento, tá? Então, não veio, assim, da teoria para inserir a prática, não. A gente trabalhou a partir da prática a construção dessa teoria. E como ela foi construída, então? Em fases, tá? Dividindo em 5 fases, ok? Sendo a primeira, planejamento e gestão, tá bom? Aí a gente fala na esfera administrativa, porque não é um planejamento de gestão jurídico, tá bom? Então, administrativo, tanto da administração pública quanto das OSCs, ok? Então, houve aí, tem uma necessidade de um planejamento e uma gestão. Seleção e celebração, onde vai haver a seleção dos projetos e a celebração dos termos. Execução. Aqui, apesar de estarem em fases distintas, a gente precisa entender que execução e monitoramento e avaliação ocorrem em paralelo, tá? Porque a fase de execução é a prática do projeto, né? A colocação em prática do que foi projetado, que foi planejado lá na fase de planejamento, que foi selecionado lá na fase de seleção e que foi celebrado, tá? Ou que foi contratado. Então, é essa a concretização dessas outras duas fases. Então, eu planejo, sou selecionado, celebramos um termo e eu começo a executar esse termo. Essa fase, então, de execução, gente, ela vem em paralelo com o monitoramento e avaliação. Porque o monitoramento e avaliação só ocorre se o projeto tiver execução. Se não tiver execução, não tem como eu monitorar e avaliar algo que não está funcionando. Não adianta. Tá? Então, elas são paralelas, tá? Elas correm ali um do lado do outro. A ideia aqui é só para a montagem do esquema, para ficar mais fácil a compreensão. Mas elas são fases ali paralelas. São diferentes? Sim, porque a execução é a OSC que está fazendo, tá? E quem está fazendo monitoramento e avaliação são a comissão de monitoramento e o gestor da parceria.
ok? Então, a comissão de monitoramento e avaliação e o gestor da parceria que estão fazendo. Então, são diferentes, tá? Mas ocorrem ali em paralelo. E, por fim, a prestação de contas, né? Que finalizou o projeto foi encerrado, então a gente tem que prestar contas desse recurso, tá? A gente tem que informar e demonstrar efetivamente que esse projeto cumpriu todas aquelas fases que foram planejadas, ok? E se não foi cumprida, né? Aí tem que justificar por que não foi. A gente vai chegar lá em prestação de contas, vamos com calma aí. Importante, então, entender e visualizar essa organização, tá? Em fases, sendo fase de planejamento e gestão administrativa, fase de seleção e celebração, fase de execução, fase de monitoramento e avaliação e a fase de prestação de contas. E nós vamos, então, gente, trabalhar cada uma dessas fases, ok? Vamos com paciência, com tranquilidade, que a gente vai conseguir trabalhar todas elas aí. E a gente vai seguir também essa regra, essa lógica, tá? Então, nós vamos começar, então, com a primeira fase, que é a fase de planejamento. A fase de planejamento, então, gente, tem alguns objetivos, né, que a gente vai trabalhar. Primeiro, prover às pessoas os recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar a implementação da lei na gestão pública e garantir a capacidade de acompanhamento das parcerias. Aqui, quando a gente está falando de planejamento, a lei traz duas lógicas de planejamento, tá? O planejamento para a efetivação do marco regulatório, ok? E o planejamento para dar conta, tá? Para se organizar para aquela seleção, para receber aqueles projetos, tá? Então, aqui, primeiro, planejar para se organizar para dar conta do marco regulatório, provendo as pessoas com recurso material e conhecimento técnico para a implementação. Então, é planejar. Como é que vai se dar a implementação disso aqui? Como nós vamos trabalhar para capacitar as pessoas para a comissão de monitoramento, para a comissão de prestação de contas, para a gestão da parceria. A gente pega município, gente, onde o gestor da parceria, a gente tem nada contra o profissional, mas ele não tem um entendimento técnico nenhum sobre o projeto. Mas é escolhido o gestor da parceria, o recepcionista do CRAS. Olha a tristeza que dá. Mal sabe ele o tamanho da responsabilidade que, se der algum problema relativo ao projeto e ele não informar, porque ele sequer está acompanhando, coitado, ele pode responder por crime de responsabilidade fiscal. Pode ter os bens até penhorados. Olha que loucura. Então, é um absurdo quando isso acontece. Então, tem sim que capacitar todos os gestores, né, os técnicos, as equipes, até para poder dar conta de entender a importância desse funcionamento. Então, sempre em duas situações, tá? Primeiro, em se organizar para dar conta de chegar ao marco regulatório, para funcionar o marco regulatório, para estar organizado para isso, né? E apesar do marco regulatório ter sido construído nessa lógica, a implantação não se deu nessa lógica, né? A lógica da implantação foi: eu criei a lei, depois eu me viro, saio correndo para adequar. E não é assim, né? Eu devia me preparar para isso. Segundo, detalhar os elementos principais do plano de trabalho, diagnóstico da realidade, descrição das metas, formas de avaliação, entre outros. Está vendo a segunda parte aqui? Não só se preparar para poder implementar o marco regulatório, mas se preparar para a construção dos planos de trabalho e da exigência dos planos de trabalho. A equipe que vai pegar e fazer a seleção, que é na próxima fase, ela precisa estar capacitada e entender o que é um plano de trabalho. O que é o plano de trabalho que vai ser implementado no município de vocês. Então, tem que ter o diagnóstico da realidade, tem que ter a descrição das metas, tem que ter uma forma de avaliação, tem que ter um objetivo geral, objetivo específico, tem que ter as metas a serem alcançadas, eu tenho que desenvolver as ações, eu tenho que ter um cronograma, eu tenho que ter uma planilha de custo. Havendo a série de coisas que a comissão de seleção vai precisar conhecer para fazer o seu papel. E mais, eu preciso me organizar para ter esse instrumento base à disposição para as OSCs, porque como que elas vão saber que vão construir um projeto com aqueles critérios, com aquelas obrigações, com aqueles elementos, se eu não construir isso primeiro?
Aí eu chego do nada, começo a exigir um monte de coisa da OSC que está acostumada, ou nem está acostumada a fazer projeto. E ela não sabe nem o que é um diagnóstico da realidade municipal. Aliás, da realidade lá que eles querem melhorar, mudar, alterar. Então, são coisas que precisam ser pensadas e planejadas. Então, para além de eu planejar a organização para a implementação desse marco regulatório, eu preciso me planejar, tá, para as ações que vão vir, ok? Para aquilo que vai acontecer dentro do marco regulatório, para como ele vai ser, como ele vai funcionar, tá? Para o seu funcionamento. Então, eu tenho que pegar ali, por exemplo, e bolar e montar o nosso projeto, a nossa base de projeto. O que vai conter no projeto? Tá? Dentro do plano de trabalho, o que vai ser o plano de trabalho? Tem que ver um diagnóstico, tem que ter descrição das metas, tem que ter objetivo geral, objetivo específico, forma de avaliação, o que vai determinar se o projeto está funcionando ou não. Isso tudo é muito importante. Isso é só na fase de planejamento. Padronizar, sempre que possível, os instrumentos jurídicos de gestão da parceria. Editar de chamamento público, termo de fomento de colaboração, atos normativos e portarias, além dos objetivos, metas, métodos, custos, indicadores de avaliação e resultado. Então, organizar, planejar os instrumentais. Como que vai ser o edital? O que vai prever nesse edital? O que vai estar escrito nesse edital? Para além daquilo que a lei já prevê, aquilo que nós entendemos que é importante estar previsto no edital. O que o edital vai resguardar? O que o edital vai trazer? Dentro dos termos de parceria, o que são os termos de parceria? Quais são os termos? O modelo de termos de parceria que a gente tem? Porque o modelo de termos de parceria tem que vir no edital. O que vai prever esse termo de parceria? O que vai trazer de regra dentro desse termo de parceria? O que eu vou inserir dentro desse termo de parceria? Né? Qual é o modelo que a gente vai ter? Outros atos normativos, decretos nomeadores, portarias de nomeação, como que vai ser esse instrumental? Aqui a ideia é padronizar um instrumental, criar um instrumental de referência. Claro que ele não vai ser o instrumental final, né? Eu vou precisar adequar e atualizar muitas vezes esse instrumental, mas eles precisam estar padronizados, montados, para que quando a entidade for acessar o edital, ela já sabe qual o termo de parceria que ela vai ter e qual a lógica desse termo de parceria e o que ela tem que apresentar. Quando for publicado o edital, ela já sabe, já tem uma base daquilo que vai ser pedido no edital. Pode ser que em um caso ou outro tenha ampliação de algum elemento ou outro, mas a base ela já tem, ela já vai estar previamente preparada para agilizar no cumprimento das regras do edital, daquilo que o edital está previsto. Tá? Então, todo esse instrumento, e as portarias, nomeações, vão se dar através de portaria, de decreto, como que vai ser esse decreto de nomeações da Comissão de Monitoramento e Avaliação, da Comissão de Prestação de Contas, do gestor da parceria. Tudo isso tem que estar organizado, gente. Isso é planejamento. Tá? Elaborar manual de prestação de contas que oriente gestores públicos e representantes das OSC para a boa execução de todas as fases da parceria. Então, elaborar elaborar um manual de prestação de contas. Esse manual vai trazer para todo mundo o conhecimento de como será realizada a prestação de contas. Mas eu não estou falando lá no final, não. É para que a OSC comece a se organizar para adquirir aqui, para guardar, né, criar aquela pasta, aquele arquivo, com aqueles documentos. Ela já sabe o que ela precisa guardar. Então, ela já sabe que ela vai precisar de 3 orçamentos, ela já sabe que ela vai precisar de uma nota fiscal, que ela vai precisar de um recibo, que ela vai ter que juntar comprovante de transferência, que ela precisa tirar um extrato semanal ou mensal. Está vendo? São regras que o manual vai trazer para que a OSC já possa estar se organizando para, na fase de prestação de contas, ela tem todo o instrumental pronto. E ela não precisa sair correndo. Né? Ela vai se organizando periodicamente, à medida que as coisas vão acontecendo, ela vai se organizando, montando até uma estrutura lógica, para que na hora da prestação de contas esteja tudo pronto. Aí isso se dá através do manual de prestação de contas, tá? Que a partir de 2024 vai ser obrigatório, tá? Porque o Tribunal de Contas suspendeu sua obrigatoriedade, ia voltar no período de pandemia, mas a própria pandemia inviabilizou, então em 2024 estará aí de volta, certo?
Realizar planejamento orçamentário anual para as parcerias, devendo divulgar os valores aprovados na LOA para execução de programas plurianuais. Separar um orçamento, criar um orçamento específico para financiar esses projetos. Então, dentro da LOA, eu já vou ter lá um valor previsto, tá? Montado ali, destinado a financiar projetos. Tá? Então, eu tenho que fazer termos de colaboração, tá? Porque eu vou terceirizar ações que são da minha responsabilidade. O Estado, então, separa aquilo ali dentro de orçamento, né, com valores a ser repassado para as OSCs. Tá? Da mesma coisa em termos de fomento. Não importa, mas a ter ali em orçamento planejado quanto que vamos gastar com as parcerias. Providenciar a constituição de comissões de seleção e constituição de comissões de avaliação e monitoramento com ao menos um servidor de carreira. Tá? Então, criar aí essas comissões. Aí eu não estou dizendo, quando a gente fala da criação aqui, gente, na verdade, colocar em prática, né? Definir quem são os membros dessa comissão. Isso, definir seus membros, as pessoas que vão ser essa comissão, porque a comissão já foi criada lá no decreto. Quando vocês criaram o decreto municipal de vocês que regulamenta o marco regulatório, vocês vão indicar, já vão criar lá a comissão de monitoramento e avaliação, a comissão de seleção, a comissão de prestação de contas, e já vão indicar quem vai compor. Os nomes, né, a efetivação dessa comissão é que já precisa ser providenciada. Então, saiu o decreto, regulamentou, vamos criar, vamos aí instituir, melhor dizendo, vamos instituir essas comissões, definindo o nome das pessoas, né, com pelo menos aí um servidor de carreira, tá? Um servidor concursado. Assegurar a transparência e gestão das parcerias por meio de espaço próprio de transparência das parcerias a serem incluído no sítio eletrônico do Poder Público. Então, é divulgar aqui as ações, preparar um instrumental jurídico, um instrumental de informática lá dentro do site da Prefeitura, né, que toda a Prefeitura hoje tem. Então, dentro do site da Prefeitura, pode ser até dentro do portal de transparência, mas uma parte específica de parcerias. Tá? Onde a pessoa vai lá e vai acessar aquela parceria, vai ver lá setor de parceria, quais são as parcerias a serem firmadas, e ali, gente, divulgar cada fase, desde o edital, tá? Dentro do edital e todas as demais fases, a seleção, o parecer da comissão de seleção, quem foi os escolhidos, a lista dos projetos escolhidos, tá? A convocação dessas OSCs para apresentar as documentações, a análise do resultado dessas documentações, as construções dos termos, a assinatura desse termo, publica esses termos assinados, a data que foi assinado, o dia que foi feito o depósito, né, coloca o extrato lá ou o comprovante de depósito para a OSC, né, anexa ao projeto que foi apresentado. Então, tudo isso é preciso ser feito para assegurar a transparência e é determinado por lei. Tá? A lei determina que seja feito dessa forma. Aqui a gente está falando para a administração pública, mas a OSC também, toda a OSC tem que publicar os projetos que são financiados com recursos de parceria. Tá? Então tem que divulgar os projetos, divulgar os termos, postar ali fotos periódicas da execução, postar os relatórios, os pareceres de monitoramento e avaliação. Tudo isso tem que ser feito, tá certo? Para assegurar a transparência. E aqui a gente está falando de construir esse espaço para que tudo isso ocorra, tá? Quando a gente fala da fase de planejamento, é planejar, tá? É organizar para que isso tudo funcione. Então, para eu ter esse espaço, eu preciso me organizar. Preciso ver com o setor de informática, preciso conversar com ele para ver a montagem da plataforma, o que ele vai colocar, o que não precisa. Tem uma série de coisas aqui que eu tenho que organizar para que isso funcione. Considerar o desenvolvimento de sistema próprio de gestão de parceria, analisar possíveis adesão ao SICOMV, caso não haja plataforma eletrônica, desenvolver no mínimo uma planilha em Excel como ferramenta de gestão. Então tem que ter essa plataforma eletrônica, tá bom? Se você o município acima de 100 mil habitantes, gente, é obrigatório no SICOMV, tá? Até 100 mil habitantes, não é obrigatório entrar no SICOMV, pode ter o sistema próprio, ou até ter essa planilha aí do Excel de organização. Mas o recomendado aí é que ou crie um sistema próprio ou peça autorização para entrar no SICOMV. Não se nega, né? Nunca vi ninguém tendo autorização negada para inscrição no SICOMV, ok? Todos os municípios que pediram foram atendidos. O SICOMV é complexo, mas o SICOMV é o melhor sistema que a gente tem hoje. E outra coisa, ele tem
aulas, videoaulas, explicando o seu funcionamento. Então, basta ter um pouquinho de paciência, acessar essas videoaulas e começar a trabalhar. Você vai ver como que ele funciona, tá bom? Então, que os municípios que ainda não têm, busquem autorização, peçam ao governo federal autorização para se inscrever no Siconv, tá bom? Não tem sido negada, tá? Só se vai ser negada a partir de agora, mas não é a regra, tá? A regra é sempre autorizar e tem se utilizado. Quem não quiser, crie seu instrumento próprio, ok? Estabelecer estratégias aqui, a produção de conteúdo e divulgação de ações relacionadas às parcerias nos meios de comunicação pública. Aqui é organizar uma fase de marketing, de divulgação. A gente precisa tirar da nossa lógica essa coisa de que a gente não deve divulgar os nossos serviços, porque são serviços sociais, aí ninguém pode ficar sabendo, senão vai achar que nós estamos querendo aparecer. Não existe isso, tá? Não existe isso. Quanto melhor vocês executarem o serviço, melhor vocês conseguirem aparecer, mais chance de financiamento vocês têm. Demonstrem mais seriedade, que estão fazendo um trabalho bacana, sério, comprometido, né, e regular, que mais vocês vão ter tranquilidade para poder fazer. Então, organize isso. Pense no setor de marketing, de estratégia, de divulgação, como vai se dar isso, como é que as OSCs vão encaminhar fotos, relatórios, essas coisas tudo para que sejam divulgados, né, ali nas mídias sociais. Isso é prestação de contas também, tá? E isso é transparência. Os órgãos e entidades também devem organizar a gestão dos procedimentos de manifestação de interesse social. Então, como que vai se dar isso? Né? Como que esses órgãos vão se organizar, vão se estruturar em comissão, vão se estruturar em fóruns, vão se estruturar em associações independentes ou movimento independente, enfim. Como que essas organizações vão se organizar, vão se estruturar para trabalhar esse procedimento de manifestação de interesse público, tá bom? Social. E ainda as OSCs também devem se organizar buscando a profissionalização da montagem e apresentação dos projetos. Projeto não é mais apresentado em papel de pão. Projeto é profissional. Eu tenho que montar um bom projeto, tá bom? Meus projetos precisam ser bem montados, eles têm que ter uma série você tem que ter uma apresentação bacana, tem que ter um objetivo geral, um objetivo específico, eu tenho que ter ali metas, eu tenho que ter, que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter um plano de trabalho, como vai funcionar, um cronograma, uma planilha orçamentária, tá? Eu preciso de ter uma série de requisitos lá para que esse projeto efetivamente tenha qualidade, certo? Tem que ter um diagnóstico da realidade que eu quero alterar. Eu preciso saber aquilo que eu quero alterar, né? Como que eu vou alterar? Tem que ter uma justificativa. Eu percebi essa demanda e isso aqui que eu vou apresentar é a solução para a sua demanda. Tá? A gente fala muito isso na nossa capacitação sobre o projeto que vai ser realizado, né, de forma presencial e nas oficinas, tá? Então, gente, ela precisa se organizar nisso. Entender que projeto hoje não é mais uma coisa feita em papel de pão em qualquer coisa. Tá? Eu preciso de ter uma organização para fazer isso e não faço sozinho. Eu preciso de várias visões aí de profissionais para que eu possa ter um projeto bacana, bem construído, possível e executável. Certo? Com isso, então, nós encerramos a nossa 8ª aula. Né? A gente já falou da primeira fase aqui, que é de planejamento, e nós vamos dar continuidade, então, falando sobre a fase de seleção, né, e celebração. Tranquilo? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.